De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu existo? Para que Deus me criou? Qual é a razão da minha vida? Qual a razão do viver? Essas são perguntas que ou você já se fez, ou já leu sobre ela, ou já ouviu alguém fazer. São perguntas pertinentes porque é muito natural que as pessoas queiram atribuir um sentido para as suas vidas, né? Que possam encontrar um significado na existência delas. Poderíamos resumir essas perguntas em uma pergunta básica. Deus teve um propósito quando criou o homem? Certamente sim. Qual o propósito de Deus ao criar o homem? Qual seria então o propósito eterno de Deus? Para responder essa pergunta, às vezes as pessoas passam a olhar Deus como sendo então o Salvador, e Deus é o Salvador, Jesus é o Salvador, e é muito natural que se pense, bom, Deus criou o homem para salvar o homem, a salvação seria então o propósito eterno de Deus. Mas essa resposta traz um problema seríssimo, porque se era o propósito eterno de Deus salvar o homem, está implícito que o homem teria que se perder para poder Deus salvar o homem. Isso transforma Deus num monstro, alguém que planejou a perdição do homem para depois executar a salvação. Isso equivale a dizer que um pai dissesse acerca do seu filho que o meu grande sonho, o meu grande alvo, o meu grande desejo era um dia salvar meu filho de um afogamento. Ao dizer isso, ele está dizendo que espera, que sonha, que deseja que o filho um dia sofra um acidente, um afogamento, para que ele possa então realizar esse sonho, esse desejo que estava no seu coração de salvar o filho de um afogamento. Isso é um absurdo, evidentemente, né? Há um texto na Bíblia que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 29, que nos traz luz sobre essa pergunta. O texto diz assim: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está dizendo que Deus tinha algo lá no seu coração. E o alvo aqui é que Jesus fosse o primogênito ou o primeiro filho, o irmão mais velho, entre muitos irmãos. Deus deseja que nós, como igreja, como discípulos, como seu povo, que a humanidade inteira, na verdade, esse é o desejo de Deus, que nós fôssemos semelhantes a Jesus, irmãos semelhantes a esse irmão mais velho, primogênito, que nós tivéssemos a semelhança de caráter, lógico que não é uma semelhança física, mas uma semelhança de caráter com Jesus. Podemos resumir isso numa frase, que o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que por sua vez é semelhante a Deus. Então, essa é a razão de Deus ter criado o homem. Nós podíamos também traduzir essa frase que Deus quer ter comunhão com o homem. Deus criou o homem para ter um relacionamento com esse homem. Que tipo de relacionamento? Um relacionamento paternal, como um pai tem com seu filho. Deus quer que esse relacionamento seja semelhante assim, Deus sendo o pai. Muitas vezes Deus ensinava os discípulos, ensinava sobre falar a Deus como o pai. Ele falou isso quando ele se refere ao Pai Nosso, naquela famosa oração que ficou conhecida como Pai Nosso. Deus então tem essa figura de um pai. Isso revela a natureza dessa relação. Que tipo de relação seria essa? Seria uma relação de intimidade, de amor, uma relação de muita comunhão, onde esse pai amoroso, cuidadoso, embora sendo Senhor, sendo soberano, supremo, mas ao mesmo tempo é um pai amoroso, um pai que ama seus filhos e que quer ter um relacionamento íntimo com seus filhos. O mesmo relacionamento que Deus tem com Jesus, Deus deseja ter com o homem. Deus criou o homem
para ter intimidade e para ter um relacionamento com Ele. Esse relacionamento, podemos dizer com certeza que é o propósito eterno de Deus para o homem. Deus nos criou para sermos família, para sermos seu povo, para sermos, andarmos relacionando com esse Deus como filhos que amam e servem e honram um Pai amoroso. O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus deseja ter comunhão, um relacionamento íntimo conosco. Esse é o propósito eterno de Deus, foi para isso que Ele nos criou. Que Deus te abençoe e te faça refletir sobre isso e buscar ter uma relação de intimidade e comunhão com Deus, procurando agradá-lo, servi-lo, honrá-lo em todo momento. Que Deus te abençoe.